Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, Luiz Pedroso, falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vera, bom dia! Bom dia, Luiz. Eu falo de Brasília a todos. E Rogério Schmidt, bom dia, boa tarde, boa noite, Rogério. Oi, Luiz, oi, Vera, oi para a galera que está assistindo a gente. Eu estou aqui em São Paulo, estamos começando aí mais um Empower Connection, né? Voltando aí depois da pausa da semana passada, mas hoje com a bancada completa. Exatamente, o episódio número 15 da nossa terceira temporada do Empower Connect. Se você ainda não clicou ali no sininho para se inscrever no nosso canal no YouTube, essa é a hora. Assim que você recebe as notificações toda vez que um Empower Connection ou outro programa for ao ar no nosso canal do YouTube. Gente, prazer demais conseguir conectar hoje de novo com vocês para falar um pouquinho dessa semana que está encerrando com bastante coisa. E aí eu já não vou perder tempo passando a bola para o Rogério. Rogério, um balanço político dos números da economia. Acho que esse é o nosso primeiro ponto de destaque da pauta. E aí já te entrego o microfone. Tá bom, de fato, semana passada e nessa saíram aí vários indicadores econômicos importantes, né? E que têm consequências políticas. E muito do que a gente vai falar aqui da pauta política do dia a dia está informado por essa questão da conjuntura econômica, né? Então, saiu, por exemplo, o número de desemprego, nono mês seguido de queda no desemprego, que teoricamente seria uma notícia boa para o governo, mas, todos esses indicadores são indicadores do IBGE, tá? São indicadores oficiais do próprio governo, né? Então, o desemprego está em queda, mas a renda média também está em queda. Então, são empregos de pior qualidade do que os que as pessoas vinham trabalhando até então, né? Então, só para comparação com o ano passado, a renda média caiu quase 8% nesse último trimestre. Saiu também o número do PIB, que cresceu aí 1% no último trimestre. Eu acho que esse é o número aí talvez mais importante para o governo. O Brasil, acho que voltou a fazer parte das 10 maiores economias do mundo, né? Mas ontem saiu o número da inflação, que esse eu acho que é devastador, né? A gente já vem observando há 9 meses seguidos a inflação acumulada no ano na casa de 2 dígitos, né? Então, ontem saiu o número da inflação de 0,47% em maio e acumulado aí nos últimos 12 meses de 11,7%. É uma taxa de inflação anualizada muito alta, né? No Brasil, a gente não tem nenhum governo, nenhum presidente que conseguiu ser reeleito uma taxa de inflação nesse patamar, né? E esse número da inflação, inclusive, explica muito dessa discussão toda aí sobre subsídios para preço de combustíveis, energia, e sobre isso a gente vai falar um pouquinho para frente também, né? Mas então são esses os grandes números aí da economia brasileira hoje e como que eles atingem a política e a popularidade do governo. Só para chamar a atenção, né? Na pesquisa, o efeito da inflação, por exemplo, a pesquisa que o Datafolha divulgou agora no final de maio mostra que quem recebe o Auxílio Brasil, 59% dizem que vão votar no Lula. São vítimas preferenciais da inflação, né? E a pesquisa Genial Quest, que saiu semana passada, também, só para quem recebe o Auxílio Brasil, 51% avalia o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo, né? Então, isso só para mostrar aí na veia, né, o estrago que a inflação causa na avaliação desse governo ou de qualquer governo. E basta acompanhar, né, Rogério, os noticiários para perceber que essa é uma questão que vem cada vez assumindo um papel mais relevante nas discussões dos pré-candidatos às eleições nesse ano. Também tivemos nessa semana alguns avanços, né, Rogério, na agenda microeconômica. Sim, sim, Luiz, bem lembrado. Tem muita coisa acontecendo aí ao mesmo tempo, né? Ontem saiu, por exemplo, a confirmação da venda da Eletrobras, que é a principal privatização aí do governo Bolsonaro, né? A maior
operação na Bolsa de Valores desde a capitalização da Petrobras em 2010 e parece também que é a maior privatização já realizada no Brasil. O governo espera arrecadar, está marcada para a oferta de ações na Bolsa, deve acontecer na semana que vem, né? Mas a expectativa aí é gerar uma receita de mais de 33 bilhões de reais para a União, que deixará de ser acionista majoritária da Eletrobras, mas vai manter poder de veto sobre as decisões da Assembleia de Acionistas, né? Então, é um modelo de privatização aí que foi viabilizado por uma lei aprovada em julho do ano passado, e que agora, um ano depois, praticamente, está acontecendo a privatização da Eletrobras. Essa semana também acho que vale mencionar, foi aprovada no TCU e na ANAC o leilão de concessão de 15 aeroportos, inclusive o aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, que deve acontecer em agosto desse ano. Então, estamos falando aí também de investimentos na casa de mais de 7 bilhões de reais, né? E acho que vai destacar também nesse campo aí microeconômico avanços aí em 2 projetos no Congresso, né? Primeiro, foi finalmente aprovada a medida provisória que moderniza os cartórios brasileiros, né? Está faltando só aí a sanção pelo presidente, né? E, coincidentemente ou não, os cartórios lançaram essa semana também uma plataforma que já permite que o reconhecimento de firma, né, seja feito totalmente online, né? Então, acho que vamos ter aí, nos próximos meses, aí, avanços importantes nessa questão burocrática, né, que o cidadão brasileiro aí sempre enfrenta com cartórios. E a Câmara já também votou e aprovou, falta agora a votação do Senado, um outro projeto que cria aí um marco legal para garantias de empréstimos, possibilita que imóveis sejam utilizados aí como garantias de empréstimos. Tem uma polêmica, porque isso valeria, inclusive, para famílias que só têm um imóvel, que poderiam ter esse imóvel se o empréstimo não for pago. Enfim, o Senado talvez modifique um pouco esse projeto, mas é mais uma iniciativa importante aí na questão de aumentar a oferta de crédito na economia brasileira, que está nesse campo microeconômico, né? E só para encerrar esse tema, Luiz e Vera, não sei se algum de vocês quer comentar, essa semana o governo finalmente anunciou escolher um novo líder do governo no Senado, né, que estava desde dezembro do ano passado sem liderança no Senado. E anunciaram aí um senador do Rio de Janeiro, o Carlos Portinho, para assumir esse papel. E vamos ver agora se essa nomeação pode destravar outros projetos dessa agenda microeconômica que estavam parados, né? Especialmente a privatização dos Correios, né? Que é uma outra estatal aí que o governo atual vem tentando passar para a iniciativa privada. Então, exato. Bastante coisa acontecendo nessa agenda microeconômica. Exatamente. E ele foi de uma maneira até um pouco deselegante, porque ele nomeou criticando o líder do PL, que estava mais ou menos agindo como líder do governo, né? Quer dizer, foi uma coisa... vamos ver se vai colar. E qual a atitude do PL, que eu acho que é importante a gente acompanhar também. Eu só colocaria para acrescentar, né, Rogério, que todos esses acontecimentos que você destacou, eles têm, em maior ou menor grau, também impacto nas eleições estaduais, né? E isso para os estados pode ter um impacto tão significativo quanto o outro assunto da nossa pauta, que são as propostas de redução nos preços dos combustíveis, energia elétrica, que também ficou forte essa semana, esse debate. Esse acho que hoje, por exemplo, talvez a maior manchete aí do noticiário político, né? Mas só para recapitular, são 3 frentes de batalha ao mesmo tempo, né? O Congresso já aprovou essa semana um projeto aí que vai devolver para os consumidores o PIS e o COFINS que foram cobrados a mais aí pelas empresas de energia elétrica, né?
Então, é provável que muitos dos que estão assistindo, espero que nós três também a gente tenha, nas nossas contas de energia elétrica aí nos próximos meses, a gente receba aí, créditos, né, de impostos que foram cobrados a mais. Isso deve reduzir o preço da energia elétrica. E no campo dos combustíveis, são duas coisas importantes mencionar, Luiz e Vera. Primeiro é aquele projeto que limita em 17% o ICMS que os estados cobram dos combustíveis, né? Esse projeto já tinha sido aprovado na Câmara, está agora no Senado, pode ser que seja votado na semana que vem, mas o Senado já fez algumas mudanças no texto, então, se for aprovado no Senado, ele volta para uma segunda votação na Câmara. Então, basicamente, a União vai compensar os estados, né? Os governadores estão reclamando bastante, enfim, que eles vão abrir mão de receita de ICMS, né, sobre gasolina e etanol, e aí a União faria uma compensação dessa receita que os estados abrem mão, né? O governo está falando aí que talvez, se esse projeto for aprovado, reduza em 2 pontos percentuais a taxa de inflação até o final do ano. Enfim, muitos economistas acham que não vai ter esse impacto todo, né? E o governo também anunciou essa semana uma PEC, né? uma mudança, uma proposta de mudança na Constituição, para permitir também que a União faça ressarcimento. A União reduziria para zero os impostos sobre óleo diesel e gás de cozinha, né? E também faria um ressarcimento aos estados que também reduzissem ICMS sobre combustíveis, né? Então, são várias iniciativas aí para tentando controlar o índice de inflação, né? Que é o grande vilão aí da economia brasileira nesse momento, né? Na verdade, é um grande vilão para a reeleição do presidente, como você apontou no início, né? Porque até o final de 2022 a gente pode ver tudo isso acontecendo, mas essa conta vai chegar logo no início de 2023, seja para o presidente eleito ou para o próximo presidente eleito, né? Então, assim, é uma coisa de impacto de curto prazo, mas com uma conta que chegará inevitavelmente no começo do ano que vem. O próximo presidente vai ter que apertar o cinto, né? Então, isso já vai fazer com que a popularidade dele caia. Logo de cara, já começa mal. E são medidas que, resgatando aquilo que eu falei agora há pouco, que trazem também impactos para os planos regionais, né? Então, alianças, discussões, posicionamentos de governadores e pré-candidatos aos governos dos estados que também colocam essa questão na equação das suas alianças, de apoio, de não apoio. Então, sem sombra de dúvida, é algo que também traz esse impacto regional. E, por fim, eu acho que já encaminhando para o fim dessa nossa pauta Brasil, nós temos algumas pesquisas eleitorais publicadas, outras que não foram publicadas. Acho que dá para a gente tentar pegar aí um balanço dessas pesquisas eleitorais, né? Essa semana foram divulgadas aí 2 pesquisas, né? A pesquisa da Genial Quest, que é uma pesquisa presencial, e a pesquisa, que é uma pesquisa feita uma vez por mês, e a pesquisa do Poder Data, que é uma pesquisa quinzenal feita por telefone, né? A terceira seria aquela pesquisa XP, que foi cancelada, né? Essa empresa vinha patrocinando pesquisa semanal, né? E agora vai sair uma pesquisa por mês apenas aí. Mas vamos comentar os números das pesquisas que realmente vieram a público, né? Mostrando aí um quadro que a gente já conhece de favoritismo do Lula, né? Na média dessas 2 pesquisas, o governo está com 28% de ótimo e bom e 49% de ruim e péssimo, né? E, como consequência, na intenção de voto, o Lula está com 44,5% na média das 2 pesquisas e o Bolsonaro 32,5%, né? Então, o próprio governo hoje já tem claro, né? Ninguém mais está falando que o Lula vai desistir,
que o Bolsonaro vai passar na frente do Lula nas pesquisas, não é? O quadro está muito... Você pode ter diferenças assim, pontuais entre esse ou aquele instituto, né? Mas o quadro o quadro geral está bastante claro, né? O Lula é o favorito para vencer as eleições, inclusive está se voltando a falar na possibilidade de vitória em primeiro turno, mas algo que ainda os números não permitem afirmar de forma tão categórica. É interessante notar que é constante, né? Assim, é claro e é constante, porque o favoritismo do ex-presidente Lula aparece assim com maior ou menor percentual, mas aparece desde há uns 5, 6 meses que já está bem acima. Bolsonaro não consegue alcançar, e ultimamente esses ataques raivosos que ele tem tido por falta de uma melhor descrição não o ajudam. Então, está difícil de alcançar assim, né? Mas não é só no Brasil que tem coisa legal acontecendo, não, né? A gente tem bastante agenda internacional para comentar essa semana, né? Tem. Eu acho que eu queria começar, Luiz, se você me permite, pela Cúpula das Américas. Pode ser? Claro. A Cúpula das Américas ia ser um fracasso total. Não foi. O presidente Biden conseguiu, isso aí a gente já comentou rapidamente na última transmissão que nós fizemos, nós vamos falar muito rápido aqui, que o presidente Biden, então, ofereceu ao presidente Bolsonaro uma reunião entre os dois, que a primeira que ia acontecer pessoalmente e a primeira reunião, que nem um telefonema foi trocado entre os dois presidentes. Na verdade, o comentário do chanceler Márcio França foi que quebrou-se o gelo, quer dizer, não foi nada não foi nenhuma reunião de abraços e beijos, e não tem documentado nenhum aperto de mão. Sorriram, o Bolsonaro deu um tapinha no ombro do Biden, mas foi só. Bom, abriu-se vamos em ordem aqui, que eu quero, daí eu vou comentando. Abriu-se a reunião com uma declaração à imprensa dos dois presidentes, que normalmente é feita ao final, viu? Normalmente essa reunião, a declaração à imprensa é feita ao final, mas foi no começo. Biden falou da democracia no Brasil, o Brasil é um país inclusivo, que faz o possível para preservar a Amazônia e tudo mais, quer dizer, é um discurso requentado. Eu já trabalhei na Embaixada Americana, e isso é um discurso que eu já ouvi várias vezes, já escrevi várias vezes também, é uma coisa que é bem genérica da relação dos dois países. Ele leu. Ele mostrou, o objetivo dele foi mostrar que ele era capaz de atrair um grande número de chefes de Estado para a reunião e conseguiu. Bolsonaro, por sua vez, também no discurso falou que ele chegou à presidência pela democracia, que ele sairá de forma democrática, e que ele defende os votos livres, etc., e auditáveis. Quer dizer, ele voltou à velha tônica, já com uma alfinetada no TSE e no STF, que tem sido a constante dele nessa fase de pré-campanha que ele está. Quer dizer, a gente fala pré-campanha porque legalmente é isso mesmo, mas ele está em plena campanha. Ele e todos os outros. Falou também da soberania da Amazônia, que é uma velha teoria da conspiração aí, que os Estados Unidos estão prestes a invadir a Amazônia e tornar o território numa área internacional. Então, ele falou da soberania, mas também, por outro lado, agradeceu a doação de 1,2 milhões de dólares para ajudar na preservação. Ele deu recados, né? Ele criticou o lockdown durante a pandemia, mas, ao final, ele falou que a reunião foi excepcional, muito melhor do que ele esperava. Ele acenou para o eleitorado aqui uma tímida reaproximação com os Estados Unidos e um tom razoavelmente conciliatório, não muito, mas um pouco conciliatório, que pega bem
não para o eleitor fanático, mas para o eleitor que ainda está em dúvida, que ele acha que o presidente não é capaz de conciliar. Sim, ele é, segundo ele. Então, ele apoiava o Trump, mas ele falou agora que o presidente é Biden, que ele trata com ele. Trump está no passado. Isso é a grande coisa para ele falar. Agora, o que é importante notar, os dois evitaram casca de banana. Nem o Bolsonaro colocou e nem Biden. De propósito, justamente para que pudesse acontecer essa reunião. O comunicado da Casa Branca foi também vago, que a relação dos dois países é vital para os esforços internacionais para lidar com a crise climática e garantir a paz. Apoiou a entrada do Brasil no OCDE, busca conjunta para a solução de guerra na Ucrânia e apoio à renovação democrática. Essa daí foi a única alfinetada que o presidente Biden deu. Bolsonaro aproveitou um intervalo lá qualquer para também quebrar o gelo com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Ele mesmo que foi a conversar com Alberto Fernandes, conversaram ali, trocaram figurinhas um pouquinho e avançaram numa possível colaboração do Brasil com a Argentina, usando a Petrobras, a tecnologia da Petrobras. Agora, tem uma coisa que ele vai fazer hoje. Ele vai para Orlando inaugurar um vice-consulado. Ora, nunca aconteceu isso antes na história desse país. Vamos lá. Agora, Orlando tem muito brasileiro, e brasileiros que votam, né? Então, vai ter um vice-consulado lá. E ele vai fazer uma motociata. Criou-se uma grande dor de cabeça do governo americano, que é obrigado a fornecer segurança para o presidente brasileiro enquanto está lá em visita oficial. Então, assim, é complicada a coisa. Mas, para o Bolsonaro, essa viagem resolveu vários problemas dele no discurso eleitoral e, para o Biden, resolveu o problema de ter quórum na reunião. Então, eu acho que ele conseguiu dar os recados que ele queria dar e, para ele, então, essa reunião foi um sucesso total, absoluto. Vera, você acha que a relação do Bolsonaro com o Biden está tão boa quanto dizem que era a relação do Lula com o Bush, por exemplo, que também estavam em lados opostos, assim, ideológicos? Não, é engraçado. Se você olhar as fotos, nenhum dos dois está muito confortável. O Biden está um pouco mais confortável do que Bolsonaro. Bolsonaro olha para o chão, olha para o lado, olha para tudo. Não está confortável de jeito nenhum. Eu vi, para minha surpresa, Bush e Lula conversando. Foi uma coisa, eu vi, uma coisa que não dá para explicar. Eles pessoalmente se entenderam, o governo não, mas eles pessoalmente se davam bem. Então, isso facilitou demais. Não imagino o Bolsonaro e Biden comendo um hambúrguer, entendeu? Bush e Lula comiam churrasco numa boa, mas os dois não. Acho muito difícil. Pessoalmente, não. Tem um outro ponto interessante, né, Vera, da Cúpula das Américas, que é, de alguma forma, a tentativa do Biden de resgatar um pouco do que ele colocou como prioridade de política externa e não vinha conseguindo fazer por diversas questões, e talvez a principal dela, a eclosão da guerra na Ucrânia nesse ano, né? Então ele acabou sendo atrapalhado. E a Cúpula das Américas era uma oportunidade disso, de retomar essa agenda do Biden, que correu grandes riscos de não acontecer pelo esvaziamento. Então, a presença do Bolsonaro até que é, como você colocou, um alívio para Biden, sim, e talvez por isso, inclusive, essa postura mais amigável quanto à presença do Bolsonaro. E eu tinha colocado também na pauta que a gente discutiu internamente para falar brevemente do conflito na Ucrânia, né, que completou recentemente os 100 dias. E que não tivemos grandes mudanças do ponto de vista de definições, né, do que acontece no leste europeu. A gente continua com uma guerra que nós temos incertezas,
inseguranças e instabilidade. Segue sendo os 3 principais pontos desse conflito, mas que já é possível observar algumas mudanças político-estratégicas, principalmente por parte da Rússia, que iniciou o conflito com o argumento de defender as 2 regiões independentes de Donetsk e Lugansk, mas que falava em uma conquista da Ucrânia de um modo geral. E ao longo desses 100 dias, o que pode ser percebido, e aí eu pego como referência um relatório que saiu essa semana no Foreign Policy Research Institute, que esse relatório é curto, é breve, é espetacular, e ele chega a uma conclusão da qual eu concordo bastante, que em termos político-estratégicos, a Rússia recuou, voltando agora para falar, olha, se a gente conseguiu uma expansão territorial para essas regiões, que inicialmente eram aquelas regiões que a gente pretendia defender, já é um sucesso para a gente. Então, há essa mudança na percepção do que é o sucesso para a Rússia, e falta agora a gente entender, e acho que os próximos dias, meses, quem sabe, do conflito, eles venham a dizer o que para a Ucrânia, e principalmente o que para os outros países da região, como Polônia, os países mais ao norte, vão considerar como sendo algo positivo nesse conflito. O fato é que a gente já tem uma alteração no sistema internacional significativa, talvez a maior dos últimos 75 anos, em que esses novos polos de poder acabam ganhando grande relevância. Aí a gente coloca China e Rússia, principalmente. E um destaque que eu achei também super interessante de trazer para essa discussão, eu assisti no início da semana uma palestra de um acadêmico indiano, Parag Khanna. Foi super bacana. O SEBRE que colocou essa palestra, disponibilizou essa palestra no início da semana, e ele fala, olha, basicamente a gente está vivendo, e aí essa questão da Ucrânia trouxe isso à tona, uma alteração para um mundo cada vez mais multipolar, civilizacional, em que a gente tem diferentes perspectivas e visões de mundo sendo colocadas para a concepção desse sistema internacional. O que a China historicamente traz, o que a Índia, o que a Rússia, é uma visão diferente daquilo que nós no Ocidente trazemos. Então, é importante a gente ter isso no radar e saber que esses posicionamentos, esses valores estarão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. E por falar em valores, já vou aproveitar que eu disparei a metralhadora de palavras aqui para continuar. Vai. E no dia 5 de junho agora, nós celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. E foi uma data que foi muito falada, nós tivemos ali diversos países, organizações internacionais, organizações não governamentais, empresas privadas e muitas pessoas, nós, seres humanos, falando desse dia, que foi um discurso, de certa forma, muito uniforme. E o tema desse ano era, nós temos uma só Terra, ou algo nesse sentido, né? Temos só um planeta. E o discurso era uniforme, mas em termos práticos, a agenda global para a preservação do meio ambiente, e aí resgato ali a questão do Joe Biden, que foi eleito com uma agenda econômica verde, uma economia verde, promover sustentabilidade, essa agenda continua sendo muito pouco colocada em prática. Então, a gente não tem nada significativo acontecendo, mas discursos muito uniformes, por países do Ocidente. Em termos de Oriente, e aí volta para a Rússia, China, a Índia, nem isso a gente ainda tem. E cada vez mais a gente vai perceber um mundo, um sistema internacional tendo que lidar com essas diferenças de posicionamentos, de valores, de pensamentos, inclusive em relação ao meio ambiente. O meio ambiente é um bom discurso, inclusive o Bolsonaro usa bastante, que protege o meio ambiente quando a gente vê os dados realmente não confirmam, né?
Mas, enfim. Exatamente. E aí, gente, acho que já dá para a gente não prolongar ainda mais o nosso Empower Connection de hoje. É inevitável, quando nós três estamos juntos e a semana foi agitada, sempre tem bastante coisa para falar. Mas tem as próximas semanas também e o futuro logo ali na frente. Então, Rogério, já vou começar contigo aí, que já está bastante tempo sem falar. Destaques para a próxima semana. Eu vou ficar ainda nesse campo da agenda microeconômica, Luiz. O governo está mandando para o Congresso um projeto que permite à União ceder à iniciativa privada a gestão dos contratos de petróleo, do pré-sal, que foi aquela mudança de modelo que aconteceu no governo Dilma, né? E essa semana pegou muita gente de surpresa. Aí o governo anunciou que agora, já que ele não pode voltar com o regime de concessão que era antes, esse projeto pretende, né, permite que a União cedesse, né, a empresas privadas a fatia da União, né, nos contratos de exploração do pré-sal nesse regime de partilha. Vamos ver como é que vai ser recebido. Esse é um tema importante aí. Acho que não para esse governo, mas pode ser uma discussão importante para ser feita no próximo período presidencial. Uhum. Maravilha. Vera, já microfone aberto. Olha, eu vou mudar de assunto um pouquinho. O PSDB, essa semana, declarou o apoio à Simone Tebet, a chapa com o MDB, sugeriu Tasso Gereissati como vice-presidente, mas tem uma outra ala querendo o Eduardo Leite, candidatura própria, etc. Então, eu quero ver o que vai acontecer, o que o PSDB vai fazer efetivamente, se vai confirmar e assinar embaixo dessa união com o MDB ou não. Maravilha. E eu vou deixar o meu destaque, porque provavelmente não vou conseguir estar com vocês na próxima sexta-feira, então eu já vou antecipar o meu destaque da próxima semana. O segundo turno das eleições na Colômbia, que acontecem agora no dia 19 de junho. Eu acho que é importante a gente observar o que vai acontecer e o resultado dessas eleições na Colômbia, justamente para entender o ambiente do nosso continente em 2022, já pensando nas nossas eleições presidenciais. Se a gente está, de fato, observando uma nova onda de esquerda na América do Sul, ou se ainda teremos um governo um pouco mais conservador à direita na Colômbia. Então, atenção, olhos voltados para as eleições, o segundo turno das eleições presidenciais na Colômbia, no dia 19 de junho. Isso. Vera, Rogério, que coisa boa estar de volta. Nós estávamos com saudade, Luiz. Volte sempre, Luiz. E assim eu já deixo um abraço para vocês, um abraço para todos aqueles que nos acompanharam até o final desse 15º programa da terceira temporada do Empower Connection. Tá começando a ficar difícil de manter a conta, hein? Graças a Deus, ainda bem. Olha, e para todos também, um ótimo final de semana, boa semana que vem. E vamos continuar seguindo os acontecimentos. Mandem likes, precisamos de likes. Maravilha. Gente, tchau, tchau. Ótimo final de semana e ótima semana para todo mundo. Tchau. Beijo, tchau. Tchau.